Fala, fala pessoal do primeiro ano. E aí, tudo certo? Bom, vamos lá, esse aqui é o PET 5. Só lembrando que eu vou cobrar as atividades lá no Google Sala de Aula. Então eu vou criar as atividades lá da semana 1 e 2, depois da semana 3 e 4. Daí vocês façam aí no caderno e tira foto e manda por lá, beleza? Depois qualquer coisa, se alguém tiver dificuldade, eu ensino a fazer certinho. Então vamos lá. Então aqui é a semana 1. Cultura e política na construção do Estado Nacional Brasileiro, 1822 a 1930. Tema: embates políticos e culturais no processo de construção e afirmação do Estado Nacional. Habilidade: analisar o conceito de cidadania e sua historicidade. Estabelecer relações entre as teorias raciais e o ideário civilizatório das elites brasileiras. Então o que acontece? Essas duas primeiras semanas aqui, elas vão focar muito na parte de abolição da escravidão, racismo, voto secreto, no caso o início da votação, né, com a República, porque antes era o imperador você não vota no imperador, e vai passando com a família dele o poder. Então, agora que tem o voto, então a população começou a se habituar com isso. E quem eram as pessoas que votavam? Eram as pessoas que tinham poder na época. Beleza? Então vamos lá. O tema aqui é cidadania e racismo no Brasil. Esse texto aqui, gente, isso aqui, ó, principalmente, ó, muito importante, tá? Os conceitos cidadania, racismo, mestiçagem, branqueamento, isso aqui é muito importante que vocês saibam. Beleza? Aqui tem uma imagem, né? Cartaz de 88, do Acervo Nacional, do Arquivo Nacional comemorativo à abolição da escravidão. Então você vê que no próprio panfleto aqui, ó, você tá vendo que esse rapaz tá descalço, esse cara tá de bota, esse cara aqui é o coronel, com certeza era um dono dele. E obviamente ele não estava contente de que os escravos dele fossem libertos, porque ele perdeu mão de obra, né? Então a sociedade continua sendo racista, continua separando o negro do branco. Isso a gente vai ver nas questões. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é o número 1. Aqui tem um texto, né? Importante que vocês leiam também. Esse texto é bem bacana. Olha lá. Número 1. Com base nos textos e na manchete acima, analisa os efeitos da escravidão de africanos na sociedade brasileira hoje. Então ele quer. Então isso aí é mais uma questão que eu posso. É uma questão pessoal, né? Mas só que ele está pedindo para você analisar os efeitos da escravidão de africanos na sociedade de hoje. Então, o que você pode relacionar aqui na resposta? Lembrando que o que eu escrevo aqui não é a resposta. Então, o que você vê? A população negra, opa, a população negra, normalmente no Brasil, as pessoas que têm a cor preta, elas são normalmente ligadas ao quê? À pobreza. Ah, professor, mas eu conheço pessoas que são negras e são ricas, tem artista, tem sei lá o que. Tudo bem, mas só que ela representa o que a gente fala? A minoria. Desculpa. Só que no Brasil, uma, cerca de 50% da população do Brasil se autodeclara negra. Então o que acontece? Se a maior parte da população do Brasil negra é pobre, a maior parte da população negra é pobre, e a população negra do Brasil chega a mais de 50%, então quer dizer o quê? Que mais 50%, quase 50% da população do Brasil é pobre. Então isso faz com que o Brasil seja um país o quê? Que reina a desigualdade, certo? Então isso aqui é uma coisa que a gente vê todos os dias. Então você, dependendo do lugar que você for também no Brasil, são regiões mais pobres, onde você vê que pessoas passam fome, não tem acesso à escola, não tem acesso à internet. Então
você vê que a situação é muito precária. E isso no Brasil é uma coisa que é recorrente, tá? Muitas pessoas passam por esse tipo de situação. Então, hoje em dia, o que você pode relacionar? Que a escravidão fez com que a população negra, hoje em dia, não conseguisse chegar nos patamares superiores da sociedade onde os brancos estão, certo? E isso gera desigualdade. Então, se desde lá da descoberta do Brasil e um pouco depois, quando os negros começaram a vir escravizados da África, já começou a desigualdade no Brasil, tanto com a população indígena quanto com a população negra. E a população negra, ela paga o preço, digamos assim, até hoje. E isso a gente chama de racismo estrutural, né? Que até fala aqui no texto, quer ver? Não vou achar agora. Mas é um termo recorrente. Deixa eu ver se tem aqui no. Através de miscigenação. Não fala aqui. Mas já faz parte da estrutura, entendeu? Eu chamo de racismo estrutural por causa disso. Porque já faz parte da estrutura do nosso país separar as pessoas que são brancas das pessoas negras. É absurdo, mas é o que acontece. 2. De acordo com os textos, como era o acesso à cidadania no decorrer do Império e da Primeira República do Brasil? Bom, no texto lá ele comenta. O que ele comenta? Ele comenta que no Império não havia voto, certo? Ao menos no caso para o imperador, certo? Algumas pessoas eram votadas, por exemplo, o Dom Pedro II, ele foi um governo que existia políticos, certo? Que governavam com ele. Alguns eram nomeados por eles, outros eram votados. Só que quem votava eram as pessoas que tinham o quê? Eram os ricos. Ricos normalmente eram os fazendeiros, que a gente chama também de barões, tá? Ou se não, coronéis. Então você pode ver muito isso em. Vocês podem ver muito esses termos aqui, ó, barões e coronéis, em vários textos, tá? Tudo a mesma coisa. Então, como que era o acesso à cidadania? Era praticamente o que? Nulo para a população, o que? Pobre, certo? Então a população pobre é o que mais sofria, porque eles não tinham direito à cidadania praticamente, tinha direito a voto, não tinha direito a participar da política, não tinha direito a praticamente nada. Principalmente quando fossem escravos, isso aí não tinha direito a nada mesmo. 3. A desigualdade e o preconceito racial afetam diretamente a quem? Bom, aos pobres. Vou colocar também os índios e negros no país. Isso aí não tem nem mistério, né? Tipo, o que afeta a desigualdade e o preconceito racial? No caso racial, pobre aqui não entra, né? Eu coloquei, mas não entra. Racial se diz com conceito de raça, né? As diferenças culturais, diferença de pele, que a gente chama de fenótipo, né? Então hoje em dia afeta muito os índios e os negros, que sofrem preconceito. Mais os negros porque é a maior população, né? Os índios também sofrem. 4. A quem interessava a ausência da cidadania e a exclusão social de grande parte da sociedade? Desculpa aí, soneira. Mas isso aqui, ó, isso aqui não tem muito segredo também não, ó. A quem interessa até hoje, né? A elite. Então a elite são o quê? Os coronéis, os governantes, os... assim vai, né? As pessoas que ocupam os altos cargos, né? Vamos para a semana 2. Aqui está falando... O contexto não é o mesmo, mas trata também sobre revoltas, sobre coisas que aconteceram no Brasil que não são... como que eu posso falar? Que geraram revoltas e também tem a ver com diferenças raciais. Isso vocês vão ver aqui, ó. Vou explicar. Aqui, ó, tem um pedacinho de jornal, ó, Correio da Manhã, a Esquadra Revoltada.
Durante o dia de ontem com H, legal, né? Os navios revoltosos fizeram diversos disparos sobre a cidade. As providências tomadas pelo governo. O deputado José Carlos de Carvalho a bordo do São Paulo. São Paulo é um navio, tá? É um navio. Suas conferências com os revoltosos, as notas da nossa reportagem. Esse cara aqui que tá aqui, ó, ele chama... Deixa eu até baixar mais um pouquinho, que senão vocês não conseguem ver. Esse cara que tá aqui, ó, é o João Cândido. Ele era um marinheiro, né? E ele era responsável pela parte básica da marinha. Ele é como se fosse um soldado, né? No exército. Então, na época, eles tratavam muito mal as pessoas, mas muito mal. Então, o que que acontece? Eles fizeram uma revolta. E essa revolta é conhecida como Revolta da Chibata. Por que que é Revolta da Chibata? A chibata era um instrumento de... como se fosse um cinto, né? Para bater nos marinheiros que fizessem coisas, entre aspas, erradas. Por exemplo, se você não limpou o convés direito, se você não está com o uniforme bem alinhado, essas coisas de militar, né? Tá tudo certinho e tal. E se você não tivesse todo alinhado, você recebia punição. E a punição normalmente era física. Eles apanhavam com essa chibata, com chicote. E o João Cândido, esse cara aqui, ó, ele queria o fim desse tipo de punição. Queria o melhor salário também, que eles ganhavam muito mal. Muitas vezes eles passavam fome, não tinham comida suficiente, etc. Então ele estava reivindicando os direitos dele, né? Porque ele era um marinheiro e estava passando fome e apanhando dentro do navio. E o que que eles fizeram? Eles sequestraram o navio, que chama São Paulo. O navio chama São Paulo. E ameaçaram bombardear o Rio de Janeiro, que era a capital. Agora você imagina. Hoje em dia os caras vão lá, sequestram, sei lá, os caças da Força Aérea e falam pro governo lá assim, ó, se vocês não fizerem tal coisa pra gente, a gente vai lá e taca o míssil lá no Congresso Nacional. Tipo isso. Isso é muito doido, né? Isso é bem legal. Mas vamos lá. Então aqui tá o texto, né, que tá falando sobre isso que eu acabei de comentar e as perguntas. Quais as revoltas ocorridas da Primeira República? Então tem a revolta da Chibata, tem também revolta de Canudos, certo? Tem, olha, revolta de Canudos, ele cita mais uma aqui, deixa eu só ver aqui. Conflitos. Revolta da vacina. Então, tem revolta da vacina. E tem outros também, tá? Deixa eu só pesquisar ali. Todas as revoltas aqui são diferentes, tá? Os motivos, o que aconteceu tal. Mas aqui ele está perguntando só quais revoltas. Quais motivos levaram a sociedade a se rebelar? Bom, então vamos pegar essas revoltas aqui e vou como se fosse resumir, tá? O que aconteceu? Primeira coisa, a insatisfação, satisfação por parte da população. Então, a insatisfação por parte da população. Então, a população estava insatisfeita com o quê? Com o governo. Então, por que ela estava insatisfeita com o governo? Porque, vamos dar exemplo lá das cidades. No Rio de Janeiro, eles tiveram que destruir várias casas da população pobre para construir avenidas, para melhorar a urbanística da cidade, melhorar as vias e tal. Estavam começando a parte dos automóveis, estava bem no começo ainda, mas já estava chegando, as charretes e tal. Então o fluxo de pessoas era maior, então eles precisavam alargar as avenidas, fazer as ruas mais largas, e isso acabou que eles destruíram várias casas. E essa população pobre que morava nesses cortiços, que eram chamados, né, que eram como se fosse uma casa gigante, cheia de portinha, e cada portinha era um quarto, e as pessoas dividiam a sua vida ali. E eles acabaram destruindo esses cortiços, então as pessoas começaram a morar afastadas da cidade. E no caso do Rio de Janeiro, o afastado são os morros. Então a população começou
a desenvolver as favelas no Rio. Não só no Rio, mas em São Paulo, nas outras capitais também. Então, o que aconteceu? Começou a surgir zonas periféricas da população pobre. Então, isso ocasionou insatisfação. Então, a gente pode colocar aqui destruição de casas da população pobre. Você pode colocar falta de emprego, fome, certo? Em Canudos, por exemplo, você pode colocar que a igreja e o Estado aqui no caso é o governo, tá? Vou colocar aqui entre governo do Brasil na época, não chegava. Não chegava. Como não chegava? Não atendia. Por exemplo, um povoadozinho do interior tal, o governo não tava nem aí, entendeu? Tipo, deixa lá. Só que Canudos começou a crescer muito. Daí isso causou insatisfação com os coronéis e tal. E tinha um líder lá que era o. Eu esqueci o nome dele, como que ele chamava? Ah, Antônio Conselheiro. O Antônio Conselheiro, ele era como se fosse um líder messiânico, entre aspas, como Jesus, né? E ele liderava o pessoal, fazia as missas, ele era um ex-padre, né? Foi excomungado. Se eu não me engano, ele foi excomungado, foi expulso da igreja. E ele liderou o povo, fez um povoado, tudo, a população gostava muito dele e o pessoal da República, né? No caso, os primeiros presidentes ali, o presidente não, o imperador Dom Pedro II, mandou matar todo mundo, simplesmente. É claro que eu tô contando aqui, tá bem resumido, tá? Mas um dia depois eu conto essa história pra vocês direito. Tanto é que tem um livro muito bom, aconselho vocês lerem aí, chama Os Sertões. O autor chama Euclides da Cunha. Ele narra essa guerra, né, entre aspas, do governo contra a população de Canudos. É bem interessante, bem legal. E o Euclides da Cunha era como se fosse um jornalista. Ele foi lá mesmo, ele viu a guerra, tudo. E ele foi com uma ideia de que era e voltou com outra. Viu que não era nada daquilo que ele estava pensando. Ele. Depois eu explico pra vocês isso aí. Depois eu explico certinho. Mas basicamente é isso aqui que eu falei. A 2. Então vamos para 3. Qual era a perspectiva republicana brasileira? Bom, era uma república que a gente chama de liberal, tá? Liberal no sentido de ela meio que deixar nas mãos o poder com a burocracia, com os aristocratas. Aristocracia. Aristocracia, se for resumir, você pode resumir como governo de poucos. Então são poucas pessoas que governam, e essas pessoas têm o quê? Obviamente, dinheiro, certo? Então, qual que era a perspectiva da republicana brasileira? Eles queriam, por exemplo, branquear a população. Então, por exemplo, para você diminuir o número de negros no país, porque obviamente eles eram racistas na época, né? Eles queriam trazer estrangeiros para que eles se miscigenassem a população. Eles acreditavam nisso, que a população ia se embranquecer. Tanto é que aqui em cima, lá em cima, aqui ó, lá no 1, ó, tem esse termo. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Branqueamento, certo? Que é a ideologia lá de que a população vai ficar branca depois de um tempo. Então, essas coisas são muito doidas, né? O pessoal pensar uns negócios desses. Mas na época, o pessoal pensava. Vamos lá. O que mais que... Ah, cara, olha aqui. Deu certo. O que mais que eles tinham como perspectiva?
eles pensavam numa república também que houvesse igualdade de direitos. Só que acontece que é uma coisa que acontece até hoje, né? A parte pobre da população, a parte pobre e as pessoas negras foram deixadas de fora. Então o que acontece? Era um governo que a gente pode se dizer assim, governado por pessoas da elite, pessoas que tinham dinheiro, fazendeiros, etc., e que deixavam de lado o resto da população. Então a população pobre sempre sofria. E não sofre até hoje, né? Imagino. Nem sofre. Então o que acontece? As perspectivas do Brasil republicano eram as melhores, que o Brasil ia ter voto, que ia eleger o presidente, mas quando foi ver mesmo, nada disso aconteceu, porque boa parte da população não podia votar, por exemplo, mulher não podia votar, negro não podia votar, pobre não podia votar, analfabeto não podia votar, quase ninguém podia votar. Quem podia votar é quem declarasse que tinha muito dinheiro, daí podia votar. Então o que acontece? Não mudou muita coisa. Então as perspectivas eram as melhores, só que não mudou quase nada. Só mudou a figurinha que estava lá em cima. Bom, é isso aí. Agora já começa a semana 3, depois eu gravo outro vídeo, certo? Qualquer dúvida aí, alguma coisa, só mandar para mim no zap aí, ou se não lá no sala de aula, que eu vou criar para vocês lá. Beleza? Então, boa semana para vocês aí, pessoal. Até a próxima.